Bom dia, bom dia, bom dia. 4 e pouquinho da manhã, quase 5. Chuvinha caindo lá fora. Horário muito bom para gravar, para meditar na palavra, né? Eu quis trazer aqui uma reflexão. Ontem eu vi um vídeo interessante, que era dois salva-vidas correndo para o mar para salvar umas pessoas que estavam se afogando. E nisso um homem largou tudo também e aleatoriamente correu para o mar para salvar as pessoas e eles salvaram. Só que o que chamou atenção não foi o salvamento. A pessoa que gravou o vídeo, ela colocou assim na legenda: é instinto do homem salvar vidas. Só que a pessoa escreveu instinto de forma errada. Escreveu extinto, com E e com X. E aí outra pessoa foi lá nos comentários comentar. E aí, até de forma respeitosa, criticou, né, assim, o erro ortográfico e mostrou o erro. Só que na hora dela escrever a palavra, ela escreveu estino. Aí veio outra pessoa e corrigiu essa pessoa e disse: cara, você piorou a palavra. A palavra é instinto. Aí me veio uma reflexão. Quantas vezes a gente faz isso, né? A gente pega e julga, e quando a gente vai mostrar, a gente está mais errado do que a pessoa que errou. Tem até uma passagem bíblica muito interessante, eu estava meditando nessa palavra, fica lá em Mateus 7, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: não julguem para que você não seja julgado, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma trave no seu? Hipócrita, tira a primeira trave do seu olho e então verá claramente para tirar o cisco no olho do seu irmão. Então muitas vezes é isso, a gente está enxergando um erro mínimo na vida de outra pessoa, quando a gente tem errado, tem cometido erros grandes. Talvez você está enxergando erros porque você está com cisco, com uma trave no seu olho. Então tira essa trave, né? É interessante nesse mesmo vídeo que o rapaz ele responde o comentário e ele coloca o erro no corretor ortográfico, né? E eu fico pensando, né? Quando eu vi o vídeo eu pensei na hora. Quando o outro erra, você não arruma uma explicação, você simplesmente julga. Mas quando você erra, sempre tem uma explicação. Nesse caso, ele não pensou que talvez o rapaz que fez o vídeo, a pessoa que fez o vídeo lá, poderia ter escrito e o corretor ter errado, né? Mas no caso dele, ele afirmou categoricamente que foi o corretor. Então, talvez quando você vê alguém errando, ao invés de você julgar, talvez seja melhor você buscar a história, buscar entender o que aconteceu, né? Porque muitas vezes você está apenas querendo tirar o cisco do olho do seu irmão quando você erra muito maior, quando os seus erros são muito maiores. E é isso. Tem até uma frase que eu gosto muito de Sêneca que diz assim: somos dotados de duas orelhas e uma boca, para que a gente ouça o dobro do que fala. As palavras proferidas, elas têm poder de abençoar e de amaldiçoar as pessoas. Então que a gente tome muito cuidado com o que a gente fala, principalmente com crítica. Esse livro aqui, ó, é O Monge Executivo. Gosto muito desse livro e aprendi algumas coisas sobre liderança com a leitura desse livro. Tem uma parte interessante que fala que a gente deve elogiar em público e criticar, repreender em particular. Então, quando você tiver que criticar alguém, chame no particular, né? Converse, mostre o possível erro da pessoa, né? Dê seu conselho, mas nunca em público, porque as palavras, por mais que elas sejam não com sentido de ferir a pessoa, ela pode ferir porque está em público. Talvez você faz uma crítica, entre aspas, construtiva para a pessoa crescer, para a pessoa melhorar,
né? Talvez sua intenção seja até boa, mas como está em público, vem outro e desfere veneno, vem outro e ataca, né? Principalmente hoje em dia, com o advento das redes sociais aí, tudo pode se tornar uma bola de neve. Então que a gente tome muito cuidado com as palavras que a gente profere. Que para você talvez, isso aqui, né, não tem nada a ver, isso aqui é muito simples, não fiz nada demais. Mas para quem está recebendo a palavra, talvez seja algo muito duro. Você não sabe o que a pessoa está passando, você não sabe qual foi o sentido que ela fez o vídeo, talvez para, né? E aí você vai ataca e fala publicamente coisas que para você não era normal, mas para quem está ouvindo, para quem está sentindo, não é tão normal assim. Então é isso, que a gente julgue menos, que a gente abrace mais as pessoas, que a gente apoie mais as pessoas e que se um dia for preciso corrigir, aconselhar, faça em particular. E sempre elogie em público, sempre. Mostre para as pessoas que elas são importantes, mostre quando a pessoa fizer algo bom, que ela fez algo espetacular e aí você mostra pro mundo, se for preciso, para todos. Mas quando você tiver que puxar a orelha, repreender, chame do lado, converse de forma respeitosa e mostre aquela pessoa só para ela, onde ela pode melhorar. Um abraço, um bom domingo a todos nós, que Deus